adoração, louvor com eles. Antes de irmos para a palavra com nossos queridos pastores Paixão, para os íntimos, Toninho e Kátia, eu quero dar um aviso importante aqui. Vocês receberam um papel aí para fazer perguntas, se quiserem fazer, né? E vai chegar, não sei se já chegou na linha de transmissão, onde você recebeu informações. Foi feito, né? Não? Foi? Vai chegar. Vai chegar na linha de transmissão um eletrônico aí, para você, formulário para você colocar sua pergunta. E você que é mais dinossauro assim como eu, dá para fazer com tinta e papel, tá certo? Você que é tiranossauro, pterodátilo, esse pessoal da era do gelo lá, né? Você pode fazer com caneta e papel a sua pergunta. Essa pergunta pode ser pertinente à palestra, à ministração. Kátia e Toninho falarão sobre crise e o pastor Jair falará sobre um casamento à prova de divórcio. Então, são os dois assuntos que a gente trará hoje. Mas, se tiver alguma pergunta que não esteja propriamente na ministração, você manda. A gente vai destinar 15 minutos para perguntas e respostas logo após a palestra e depois mais 15 minutos depois da segunda palestra para responder perguntas. Se será suficiente, só vocês é que vão dizer, e Deus, né? Porque eu não sei quantas perguntas virão, tá? Mas a gente vai procurar responder. Tem um time aí já para selecionar as perguntas, para filtrar, para não vir pergunta repetida, e as mais pertinentes, né? As mais cabeludas, talvez, a gente tenta responder, tá certo? Por favor, pastores Kátia e Toninho, venham aqui à frente. Deixa eu pegar aqui o púlpito. Eu esqueci de ensinar vocês como é que passa o slide aqui nesse negocinho, né? Mas é facinho, tá? Deixa a Catinha, porque o homem com controle remoto é só fica ligando. Muda 80 canais e não tem nada para assistir nessa porcaria aí, já, né? Vamos lá. Dá licença um minuto, gente. Só um minuto. Aqui, para frente. Então, aqui, ó, pum. Foi para frente. Tal. E aqui para trás. Então, esses dois azulzinhos aqui. Tum, 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 tum. Se quiser apontar para alguma coisa em vermelho, aí é aqui, ó. Para destacar. Se quiser mostrar alguma coisinha lá na tela, lá, ó, aí é aqui embaixo, ó. Então, aqui frente, aqui volta. Tá bom. Fechou? Fechou. Vocês aprendem rápido, gente. Nossa, muito inteligentes. Catinha. A Catinha, né? Antes de orar por eles, eu preciso dar uma palavra aqui sobre esse casal, né? Nós temos trabalho com casais aqui na igreja desde 1997, que começou com esse casal. E foi um casal que começou esse trabalho no ano que eu casei, 1997. E a gente se reunia em alguns casais na sala maior que tem anexo aqui no fundo. E mensalmente a gente tinha ali um momento de comunhão, de ministração, de oração. E, gente, aquilo foi extraordinário para nós. Aquilo deixou uma semente quando eles foram lá para a Zona Norte, para o Mandaqui, né, para o Brasil para Cristo, onde eles congregam hoje. A semente ficou, né? E o trabalho com casais prosseguiu aqui nessa igreja. O pastor Maurício, que está aqui, que ministrou no mês passado, está aqui com a tia Jussara. Ele deu sequência no trabalho e a gente fez um retiro. A primeira palestra que eu dei para casais foi oportunizada por eles, lá no Vale do Sol, em 2007. Foi a primeira vez que eu dei uma palestra para casais na minha vida, num retiro para casais que eles iniciaram lá, né, em 2007. Quando eles foram para o Brasil para Cristo, o Maurício assumiu esse trabalho, né, que é fora de São Paulo, e esse trabalho ganhou uma proporção incrível. Hoje a gente vai para Águas de Lindóia com mais de 1000 casais, né? Então, se Deus quiser, em novembro estaremos lá, pastor Maurício e Jussara. Depois eles vão falar um pouquinho sobre isso também, no segundo período. E para você que tem interesse e quiser ir, são 26, né, tio Maurício? 26? Não, eu digo encontros. São 27, vai para o 27º agora. Então, assim, eu posso dizer, vá, porque eu estive nos outros 26. Tá certo? E a gente só perde, eu só falo assim, você vai esse ano? Eu falo, se eu não morrer, eu vou, porque se eu morrer não vai dar, né? Se a Soraya morrer, eu ainda vou, porque eu arrumo outro e vou, aí eu não perco. Agora... Gatinha tá me dando bronca aqui. Nossa, muito ligeiro. Gente, viúvo é quem morre, caramba. A gente segue, poxa, né? Foi bom enquanto durou. E não é até que a morte separe, morreu, a gente segue a vida. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas eu sou muito suspeito para falar, mas muito habilitado. Mas o Maurício fala um pouquinho mais tarde, as datas certinho. Vamos estender a sua mão. Estende a sua mão para cá. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te pedimos, faz do nosso coração uma terra fértil, para receber boas sementes,
que em algum momento dessa palestra ela venha realmente como espada aguda de 2 fios, que em algum momento dessa palestra sejamos edificados, que o Senhor trate em nosso coração, que nos ajude a sairmos daqui melhores do que viemos. Pai, os vasos são sempre de barro, mas aprove a Ti colocar a excelência do Seu poder justamente em vasos de barro. Fala conosco através do Toninho e da Kátia, mais uma vez te pedimos, amém e amém. Pode aplaudir Jesus mais uma vez? Com vocês. Baixa um pouquinho, 2. Amém, queridos? Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Alegria estarmos aqui, alegria estar aqui na minha igreja. Aqui eu considero minha igreja, minha família. Aqui que eu aceitei Jesus, aqui que eu conheci o meu amor, aqui que eu casei, aqui que eu noivei, aqui que eu apresentei meus filhos. Aqui é a minha vida. E 20, quantos? Durante 20 anos. Durante 20 anos nós estivemos aqui na igreja de Santa Clara, depois mudamos para a Zona Norte, não deu para estar acompanhando todas as atividades da igreja, se fez necessário mudarmos, né, meu amor? Só para ter uma ideia, quem nos conhece nesta tarde? Alguns não nos conhecem, vamos nos apresentar. Eu sou pastor Paixão, e essa aqui é a minha Catinha querida, meu amor, minha princesa, minha riqueza, e minha mãe na fé. Ela me apresentou o amor, ela é esperta, me apresentou o amor de Jesus, para depois eu compartilhar esse amor com ela. Não é, meu amor? Não é verdade? Depois que eu ganho, eu vou perder. E estamos casados há 34 anos, setembro agora fazemos 35 anos de casado e 37 anos que eu namoro e sou apaixonado por essa gata aqui, que passou por uma situação tão delicada, mas aprove ao Senhor estarmos aqui hoje, nessa tarde, louvando e adorando ao Senhor, né? Glória a Deus. Temos um casal de filhos, Caio César, com 31 anos, já casado há 3 anos, e a Fernanda, com 29 anos, não está casada, está na corte. Eu estava falando com alguns irmãos aqui, na corte porque o pretendente é de outro estado, então é só por telefone, virtual, né? Chamada, né? Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu não posso deixar de agradecer tanta gente, pastor Jair. Ai, que bom te ver, que bom te ver. Quando a gente encontra as pessoas que há algum tempo nós não vemos, né? A gente fala que bom te ver, mas eu falo isso de uma forma diferente, porque os irmãos sabem que a questão de alguns meses atrás, especificamente no dia 25 de outubro, eu perdi a visão. Eu fiquei totalmente cega do meu olho direito. Passei pela primeira cirurgia, foram 4 cirurgias, eu tive um descolamento de retina. Descolamento de retina até pode acontecer. O que não pode acontecer é o descolamento de uma vitrectomia, que é o procedimento que é feito. Então, eu fui em caráter de emergência para o hospital, foi feita a cirurgia e é costurado todo o olho, em cima dessa costura de aproximadamente entre 40 e 50 pontos, micropontos, é colocado um laser e colocado um gás. E o processo de recuperação é bem difícil, porque, no meu caso, como o meu descolamento foi na parte superior, eu fui obrigada a ficar de cabeça baixa. O médico disse, você vai levantar a cabeça em 2 situações, para se alimentar e tomar banho, e bem rápido. E eles não davam perspectiva de que eu voltasse a enxergar. E fiz toda a disciplina certinha, a claridade era um absurdo, eu não suportava a claridade. Então, na família, eu ganhei um apelido de morceguinho, né? Porque eu ficava de cabeça baixa no escuro. Falei, Jesus está repreendido isso, misericórdia, tem que voltar ao normal. Isso aconteceu no dia 25 de outubro. No dia 2 de dezembro, eu voltei para o centro cirúrgico, porque descolou a vitrectomia. E o médico falou, eu nunca vi isso. O médico estava assim assustado. Eu falei, o senhor está assustado? Imagina eu. Né? Só que tudo passa aos olhos de Deus, irmãos, e foi um tempo com Deus. Deus me deu tanta serenidade, tanta graça, porque eu disse para o médico, o doutor Gustavo Nabuco, eu disse para ele, doutor, eu vou voltar a enxergar 100%, porque eu fechei com Jesus. Eu fechei com Jesus que eu vou voltar a enxergar 100%. E de tanto eu falar isso, ele procurava um lugar que tivesse madeira, batia e falava, amém, Jesus, amém, Jesus. Toda vez ele falava isso. Aí teve o descolamento, ele falou, não chore, não fique nervosa. Aí na hora você sente aquele baque. Mas eu disse para ele, Jesus não mudou, nós continuamos no 100%. Voltei para o centro cirúrgico, depois em fevereiro foi uma outra cirurgia, teve que colocar óleo. Enfim, irmãos, o testemunho é muito grande, está nas redes sociais, porque foi um milagre muito grande da parte de Deus.
E a minha irmã falava assim, você tem que passar em outro médico, você vai só nessa equipe do SEMA, você devia passar. E eu marquei alguns retinólogos particulares. Um não quis dar opinião, porque ele falou, seu olho está muito sequelado. Com esse olho a senhora não pode enxergar. E eu disse, doutor, eu vou enxergar. Passamos no outro médico em Moema, ele falou a mesma coisa, você não pode enxergar. E eu disse, eu vou enxergar. Irmãos, e foi assim, um período de escuridão. Lá em casa ficou tudo muito mais romântico do que normalmente é. Porque que eu não podia com a claridade, era tudo na penumbra. Sabe, pastor Jair? Então eu estava dentro do quarto, lá de morceguinho, aí o Paixão falava assim, amor, o almoço está pronto. Aí ele baixava como chama aquele negócio? Blackout. O blackout, porque eu não podia com a claridade, aí a gente ia almoçar. Então era tudo à luz de velas, tudo na penumbra. E de verdade, irmãos, em nome de Jesus, Deus tinha algum propósito. E para resumir a história, eu voltei no oftalmo no dia 25 de maio, eu dei o testemunho na igreja. Porque o meu olho não abria. Se você observar hoje, ele está um pouco menor. E tem que ser assim mesmo, para poder testemunhar o que Deus fez. Mas ele abre, ele fecha. Eu abro e fecho os dois olhos. Era uma coisa que o médico disse que eu não faria. E o médico falou assim, vamos fazer um teste, mas sem expectativa, ok? E eu sabia a expectativa do meu coração. E ele botou uma letra L deste tamanho. Falei, doutor, estou vendo, né? Aí ele falou, você está vendo ela? Eu falei, estou. Aí ele colocou mais 2 letras, assim, uns 50 centímetros, Soraya. Falei, doutor, eu estou lendo. Ele foi diminuindo. Ele falou, você está enxergando? Eu falei, eu estou enxergando, em nome de Jesus, o que era um olho cego, meus irmãos, pela medicina. Hoje eu tenho 2,25 de miopia. Nunca fiquei tão feliz de usar óculos de novo, né? Porque, para a glória do Senhor Jesus, aí ele falou assim, fica aí, não sai daí. A gente ia para onde, né? Mas fica aí. Ele foi chamar o chefe da oftalmologia para que ele visse. Aí, quando ele chegou, ele falou, é o caso daquela senhora? Isso mesmo. E ele disse assim, eu nunca vi isso. Aí ele falou que no currículo dele, ele tem um único caso, que era um rapaz de 17 anos de idade. Aí ele falou assim, mas ele era muito jovem, né? Eu entendi muito bem o que ele falou. Aí eu falei, por causa disso, o senhor vai ter no seu currículo agora uma tiazinha de 57 anos que vai voltar a enxergar em nome de Jesus. Irmãos, e dessa última vez que ele chamou o chefe dele, quando ele fez assim, você não está entendendo o que você passou. Falei, aproveita essas mãos para cima e dá glória a Deus, porque eu falei que eu ia voltar 100% e eu voltei em nome de Jesus. Então eu preciso agradecer a minha igreja, porque eu sei que o pastor Jair esteve em oração, meu pastor Maurício Jussara, queridos, também estiveram em oração, tantas outras pessoas, tenho medo de falar nome, porque eu sei que muita gente orou por mim. Então, cada um de vocês que eu cumprimentei, que bom te ver, eu falo, você não sabe como é bom te ver, porque agora eu estou vendo para a glória do Senhor Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. O Senhor é bom, sempre maravilhoso. Glória ao nome de Jesus. Eu tinha que testemunhar, né? Não tinha como. Meu amor. Então vamos lá. Você pastor, vai pilotar aqui, ó. Eu vou ficar com um brinquedinho aqui, né, amor? Tá certo. Você pilota aqui Diante desse testemunho, a gente vai estar falando sobre crise. Será que tem alguma crise que a gente não consegue superar? Será que tem alguma crise que a gente não consegue vencer dentro do relacionamento quando nós apresentamos diante do Senhor? Não é verdade, meu amor? Sim. Aí. E peraí, pastor, desculpa aí. É aqui embaixo, amor. Acho que... Não. É aqui, querida. Ó. É ao vivo, né, gente? Ué. Era aqui mesmo, não é? Ué. Meu Deus do céu, pastor, acorde aqui. O que aconteceu com o brinquedinho? Vocês. Com certeza. É entre a gente e o negócio. Fala. Será que é a altura da Catinha? Oxi! Vê lá. Aí, boa. Ok. Ó, volta ela agora. Não. Se acalme, menino. Perdão, queridos. Como eu já falou no começo, papel e caneta é fácil demais. Pastor, o bicho não volta nunca mais, pelo amor de Deus. É em cima, amor. Aqui volta. Ah, lá, é em cima. E você disse que em aprendeu. Cima que volta? Em cima. Aqui It's ok. E você disse que aprendeu rápido, hein? Gato, eu vi ele fazer, né?
Primeira coisa, será que um casal cristão pode passar por uma crise? O que vocês acham? Será que pode? Não, a gente ora, jejua. Porque a gente vê vocês juntinho assim, todo mundo cheiroso, perfumado, tomou banho, todo mundo juntinho. Tá nascendo até asa os casais, né? Tá mó love, né? Tá mó love, tá todo mundo. Mas será que no dia a dia? No dia a dia, será que não tem crise? Será que não tem alguma coisa que vai causar um transtorno, um dano no relacionamento? Por isso que nós vamos estar abordando alguns pontos para nós estarmos identificando no nosso relacionamento que pode prejudicar o relacionamento e levar a uma crise sem nós percebermos. Diante da nossa distração, isso invade o relacionamento e de repente a gente está olhando um para o outro e falando, bem, que crise nós entramos, que crise nós estamos vivendo, né, meu amor? Começamos por entender o que é crise. A crise da palavra, lá do grego, a palavra crise tem origem no grego, crisis, que significa, olha bem, se vocês pegarem isso, já é importante, momento de decisão ou um ponto crucial. É o momento que a gente vai identificar a crise e a gente vai ter que tomar algumas atitudes. É o momento que a gente vai ter que enfrentar. Não é o momento que a gente vai jogar debaixo do tapete ou falar igual um jargão que tem aí fora e fala, vamos colocar uma pedra sobre isso. Queridos, isso é destruir o relacionamento. Colocar uma pedra sobre qualquer ponto, sobre qualquer divergência, sobre qualquer situação que o casal está enfrentando e não soluciona, é o início de um muro. Porque toda construção começa com o quê? O levantar de tijolos sobre tijolos. Então, imagine se cada ponto você falar, vou colocar uma pedra sobre isso, vou colocar uma pedra sobre isso, de repente vocês estão com um muro dividindo vocês, um muro no meio desse relacionamento. E é muito mais difícil você derrubar um muro do que simplesmente chutar uma pedra para fora disso, né? Respondendo, alguns casais podem passar crise. Todos os relacionamentos passam por altos e baixos. E atravessar uma crise pode parecer desafiador, mas também é uma oportunidade de crescimento e renovação. Note que nós grifamos ali, ó, oportunidade de crescimento e renovação. Se vocês estão enfrentando momentos difíceis, saibam que com a graça de Deus, comprometimento e esforço conjunto, é possível superar qualquer crise ou obstáculo. Jesus não nos enganou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos passar por elas. Verdade. Então, é possível um casal cristão ter crise? Sim. Sim. Nós vamos falar, queridos, não há como esgotar o assunto, mas nós vamos elencar alguns fatores que podem desencadear a crise dentro do relacionamento, alguns que já passaram, ou percebi que, graças a Deus, tem muito casalzinho novo, né? Então, ficar atento para que isso não aconteça, para que vocês não entrem em crise, e se eventualmente algum casal passou uma crise, Deus também nos dá as diretrizes para sair delas. É claro que, perdão, amor, isso não se aplica a nenhum casal que está aqui, mas pode ser que você tenha uma prima, uma vizinha, sim, um colega lá no trabalho, que esteja, porque é sempre assim, né, pastor Maurício? Ninguém tem problema. É sempre, né? Olha, a minha irmã, ela está passando uma situação, então pode ser que nós estejamos passando por isso. Outro ponto que vocês têm que também ter observado, oportunidade de crescimento e renovação. Quando vem uma crise, não se espante, não desista de enfrentar, porque a maioria do sucesso das empresas, eles foram alcançados diante de alguma crise. Crise econômica, crise política, crise mundial, crise global, porque eles pegam isso como oportunidade e veem como uma oportunidade de renovar alguma coisa. Então, o nosso relacionamento talvez está vivendo uma crise. Ô, querida, o que a gente vai fazer? Crise, pense bem, são situações que se formaram para tentar trazer um trauma dentro do relacionamento. Substitua o S da crise, que são as situações... Tira o S, né? Então, tira o S. O que fica a palavra? Crie. Olha, simplesmente você pegar as dificuldades, as situações que envolveram essa crise, substitua. E aí vai ter a palavra crie. É isso que as oportunidades surgem. Você criar situações que você vai substituir essa crise, né? Alguns fatores que podem desencadear uma crise. Primeiro deles, ausência de diálogo. Descuido com as palavras. Desvalorização e críticas constantes, né? Egoísmo, sobrecarga da rotina doméstica. Nossa, falta de reconhecimento do erro, ausência de perdão. Interferência de terceiros e de familiares.
desrespeito à individualidade do seu cônjuge. Problemas na administração financeira. Desconfiança e infidelidade. Algum desses a gente vai discorrer rapidamente. São muitos pontos. Primeiro deles. Isso. São muitos pontos, mas a gente identificou os pontos principais diante de todo esse tempo que a gente aconselhou casais que causaram crises no relacionamento. Então, nós pegamos os pontos principais. Mas tem muitos outros, né? Nós trabalhamos na área de família, queridos, há 29 anos. E, para a glória de Jesus, o que mais enche o meu coração é que nós colecionamos alguns cancelamentos de divórcio. Isso é para a glória de Deus. Mas, quando a gente estava elaborando a ministração, nós pensamos, nós já atendemos casais em crise por causa de uma calcinha enrolada no banheiro. Ela deixava a calcinha enrolada no banheiro e ele, com raiva, botava a meia no avesso. Pronto, veio para conversar com a gente. Até, eventualmente, uma situação de adultério. Então, é muito extremo. Cada casal tem uma situação. Em quase 30 anos de aconselhamento pastoral, nós já chegamos com polícia na casa do casal, meus irmãos. Chegamos com polícia, o Paixão dispensou o policial, o Paixão foi subindo. Quando nós chegamos lá na casa do abençoado... E a Catinha maravilhosa, né? Não, ele estava com uma faca, irmãos, mas era uma peixeira assim... E o homem estava muito bravo. Aí eu falei, amor, vai na frente, eu vou intercedendo em nome de Jesus. O Paixão foi entrando, eu fui intercedendo, até devagarzinho tirar a faca da mão da criatura, né? Uma outra situação, a mulher estava trancada no banheiro e a porta toda esfaqueada. Irmãos, são crises. Conversei com a irmã que o marido dela é bem grandão assim, maior que o Pedrão. Oi, Pedrão. Maior que o Pedrão, assim, grandão, sabe? E ela deu com a panela de pressão na cabeça dele. Eu falei, irmão, e ela pequenininha, eu falei, tu é doida, mulher, vai bater com a panela de pressão na cabeça do homem. Ele falou, irmã, a frigideira não resolve. Então, assim, tem algumas situações que, irmãos, quando a gente pensa que viu tudo, a gente não viu ainda, né? Então, alguns fatores, vamos ao primeiro deles. A ausência do diálogo. Queridos, a base, né? É a base de tudo. O diálogo é um tripé principal do relacionamento. Se vocês perceberem que fugiu, não tem mais o tempo, não tem um diálogo, não tem a conclusão de uma conversa, do entendimento, queridos, é um sinal de que a crise está se estabelecendo dentro do relacionamento. Vigiem, sabe? Observe a ausência, não tem aquele desejo de conversar, não tem aquele desejo de expor situações do relacionamento. Queridos, porque está em crise, né? Está em crise. Lamento dizer, está em crise. Se vocês não têm esse tempo, não têm o hábito de dialogar, se todas as outras coisas são principais dentro do relacionamento e esse diálogo não é estabelecido, estejam atentos, porque isso evolui de uma maneira que vai atingir tantas áreas que vocês não vão perceber. Isso é um grande problema. Nós já atendemos casais que ficaram 2 dias sem se falar, 3 dias sem se falar. O recorde, e eu lembro muito bem, nós somos da Igreja Brasil para Cristo, lá no Mandaqui. Lá nós temos hoje aproximadamente 1.300 membros. Então, nós tivemos um casal que eles ficaram 33 dias, pastor Jair, sem conversar. Falei, nossa, a idade de Cristo, podia ter voltado no 32 ou no 34, não, eles ficaram 33 dias sem se falar. Então, 33 dias que não tem alegria, parquinho fechado, ninguém conversa, ninguém tem relacionamento. E tem alguns casais, aqui não, mas lá no Mandaqui, que quando está nessa situação de ausência de diálogo e tem criança, fala assim, vai lá e fala para tua mãe, vai lá e fala para teu pai, vai lá. Às vezes, o pai e a mãe estão no mesmo lugar, mas como não está falando, né, não tem coragem de olhar, fala para o teu pai isso. Aí a mãe vira e fala, fala para o teu pai. Teve um caso que nós atendemos... Ao ponto que a criança, diante da racionalidade dela e maturidade, fala, por que você não conversa direto? Teve uma criança que falou, por que você fala? Eu já estou cansado de ficar mandando, mas por quê? Como correio. Está quebrado o diálogo. Isso. E o que acontece? Um descuido com as palavras, queridos, misericórdia. Lá a gente faz os casais decorarem Provérbios 21, 23. Sim. Ali diz que quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Às vezes as pessoas não têm cuidado, fala de qualquer jeito. Sabe aquela palavra maldita? É uma palavra mal colocada. Ela é dita de uma forma errada. O salmista Davi fala que como maçãs numa salva de prata, é a palavra dita no tempo certo. Agora, quando o casal não tem cuidado com as palavras podem machucar. E as palavras, elas não têm como você retornar. Depois que você proferiu, você magoou, você machucou. É igual essa figura que a gente achou. Uma palavra maldita
é como se você quisesse socar aquela pessoa que você ama, ou que supostamente você diz que ama. Então, como não ter o controle na palavra? Como não ter o controle no diálogo? Então, como que está essa rispidez no diálogo do dia a dia? Precisamos tomar cuidado, porque isso também é uma manifestação de crise, né, querido? E desvalorização e críticas constantes. Queridos, essa foto, um apontando para o outro. Quem é o inimigo das nossas vidas, o acusador, é o diabo. Ele que faz essa parte. Ninguém pode fazer essa parte dentro do relacionamento. Ficar só acusando, só desvalorizando, só criticando, nada está bom. A pessoa se dedica, a esposa se dedica a fazer o melhor para o marido. Ele não manifesta um elogio, não manifesta, sabe, nada, só critica. Por que você fez isso? Por que você gastou? Não podia ter... Aí o marido se procura investir, fazer algo para a esposa... Sabe, às vezes até uma mudança de trabalho, até uma dedicação nos seus estudos para crescer, e a esposa nunca valoriza, só critica. E você não tem jeito, você nunca vai conseguir. Queridos, isso não tem como um casal que se ama querer crescer, querer desenvolver. Porque se eu vou fazer, eu vou ser criticado. Se eu não fizer, eu vou ser desvalorizado. Se eu fizer, eu vou ser criticado. Se eu for para o outro lado, eu vou ser desvalorizado. Nada está bom? Nada está bom, nada é ideal, nada satisfaz, nada tem um elogio. Queridos, nós temos que rever, tomar cuidado. São situações, que nem eu falei no começo, que a gente tem que identificar e tirar. Qual foi? Nós lá na frente vamos falar. A última vez que você elogiou a sua esposa, ou você elogiou e valorizou o seu marido, só colocar no oxigênio. Tem gente que está fazendo a parte do diabo no casamento, que é acusador. Não se manifeste. Mas sabe na hora da comunhão intensa, que a gente fala que casal cristão não briga, tem comunhão intensa. Às vezes é intensa demais que vai na jugular. Né? Mas sabe quando a pessoa está assim, com o dedo apontando e falando? Misericórdia, irmãos. Eu não sei onde que, eu não lembro exatamente que livro que eu li, que diz que a mulher estava numa briga tão feia, a mulher estava tão nervosa, aí o outro falou assim, isso é o diabo. Aí o diabo falou assim, o quê? Eu estou bem quieto, porque eu estou com medo que o que está nela entre mim. De tão estressado que estava a situação. Então a gente tem que tomar cuidado, isso é papel que não é de Deus. Vamos lá. Próximo tópico que a gente coloca, egoísmo no casamento, é sinal de crise. O que é o egoísmo? É quando só uma parte faz tudo. Irmãos, acredito que eu procurei um homem fazendo tudo e uma mulher folgada e não achei, por incrível que pareça. Mas tem. É que o pastor falou, procura, não é justo, né? Eu falei, procurei. Mas o egoísmo no casamento. Tem gente que casa e pensa que ainda é solteiro, ainda pensa que é solteira, que não dá mais satisfação. O meu irmão falou para mim, nossa, mas eu tenho que dar satisfação em tudo, é melhor pôr um chip em mim. Eu falei, não precisa de chip não, irmã. É só você andar em acordo. Só que quando o casal começa com essa situação, o que acontece? Tem que prestar atenção aos sinais de exaustão. Às vezes a esposa está exausta e o marido não percebe. Às vezes o marido está exausto e a mulher não percebe. Tem um pastor na nossa igreja, o pastor Ricardo Andrade, muito querido, e eles têm 4 filhos, né? E ele falou que outro dia ele adiantou, foi lavar a louça, a esposa também trabalha fora, aí ele falou para ela, Dani, eu lavei toda a louça para você. Aí ele falou que na hora o Espírito Santo fez refletir, quem disse que você lavou a louça para ela? Tinha garfo seu lá, tinha copo seu, tinha talher seu. Então, quando olha, fiz para você. A gente vai ver mais para frente, né? Na solução da crise, que a gente tem que valorizar, como o pastor falou. Só que, às vezes, a pessoa ela está sobrecarregada. Aí cai numa rotina doméstica. Irmãos, quem é que acorda? Acorda assim e fala, nossa, amanhã. Quem é que acorda e fala, amanhã não vejo a hora de pegar aquele fogão engordurado e limpar. Não vejo a hora. Quem acorda com esse tesão todo para limpar fogão? Podia falar tesão? Podia, né? Já foi. Quem é que acorda querendo, eu vou limpar o fogão? Não é. Só que a gente tem que fazer. Então, sinal de crise é quando uma das partes está sobrecarregada e a outra parte não enxerga. É verdade. Vamos lá? E a falta de reconhecimento do erro e ausência de perdão. Quando não existe o perdão no relacionamento, ele está anulando o amor. Porque o amor é seguido do perdão. Nós fomos alcançados pelo amor de Cristo e recebemos o perdão de Cristo. A misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas às vezes a gente não é pronto a perdoar.
Às vezes a gente não reconhece o erro. Não admite. Só a Catinha que erra. Vocês viram aqui no começo, né, com o controle. Só ela que erra, né? Só ela que não entendeu nada. Ela que mudou tudo errado. Ainda bem que eu que estou com um brinquedinho aqui, aí, né? Vou voltar para minha casa. Bem, que papelão, lá sem roto. Só ela que erra. Nós não erramos. Será que eu não vou errar? Será que você não erra com algumas atitudes? Será que você não erra com algumas palavras? Será que você não erra com alguns gestos? Queridos, e aí nós não somos merecedores do perdão? E quando não reconhece... Quando não reconhece o erro e a falta do perdão, queridos, nós estamos vivendo uma crise muito séria no relacionamento. Nós não estamos vivendo o amor pleno de Deus no nosso relacionamento. Como pode ter um relacionamento sem perdão? Como pode ter um relacionamento sem o reconhecimento de que eu erro, de que eu sou falho? Queridos, nós não somos donos da verdade. Depois, lá para frente, a gente vai falar sobre o diálogo, né, aberto, mas nós não somos donos da verdade. Às vezes, por isso que nós somos uma só carne, por isso que há essa unidade. Porque, às vezes, a Catinha vai me falar alguma coisa que vai trazer graça e crescimento sobre essa situação que a gente está enfrentando. E vice-versa. Mas, como só eu sou o dono da verdade e eu não erro, como que vamos chegar a uma conclusão, né, meu amor? Isso é início de crise. Outro fator de crise, interferência de terceiros e de familiares. Quando o casal permite essa situação, ele pode entrar numa crise. Nós estamos cuidando de um casal, nem sei, mas estamos, né? Acho que estamos ainda. Porque brigaram tanto, vai e volta, vai e volta. Não. Que o cidadão tem 54 anos, pastor Jair, e ele não sai da casa da mamãe. Ele passa mais tempo na casa da mãe do que com a esposa. A esposa ela tem que fazer todo o serviço doméstico, ela trabalha fora, e ele está onde? Na mamãe. Essa semana ela me mandou foto do lixo. Ela falou, pastora, ele coloca o lixo da mãe para fora, e o nosso está 2 semanas sem colocar para fora. Então, interferências. Quando Deus colocou o homem no Jardim do Éden, sim, ele deu 2 atribuições. Ele disse, você vai cultivar o jardim e vai guardá-lo. Cultivar, Deus já colocou ali o princípio do trabalho, ele teria que cultivar para se alimentar. E guardar, mas guardar do quê? Estava no paraíso, das interferências que já estariam vindo. Então, a mesma coisa você tem que fazer no seu casamento. Quando o casal permite interferências, ele está num sério sinal de crise. E quanto mais, valorizando mais essa interferência, que nem a Catinha citou esse exemplo, ele prestigia mais estar nesse momento na casa com a mãe do que estar com a esposa. Queridos, a palavra de Deus é educação para a nossa vida, é diretriz para a nossa vida. Como diz a palavra, deixará o pai e mãe e se unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. Não é desamor, não é para tirar o ato de amor, é que agora toda dedicação e toda preocupação você vai estar com a sua esposa. E vice-versa, a esposa com o marido. Vocês constituíram uma nova família. Vocês agora que vão viver as regras, normas e leis de vocês estabelecidas com a orientação de Deus. Então, tome cuidado quando interferências, colega de trabalho, familiares, às vezes irmãos da igreja, e você não valorizar o seu lar, a sua família, aquilo que Deus deu para você realmente estar investindo, é delicado, né, sinal de crise. E preste atenção, quando a pessoa chega para você, aquela sogra adorável, a cunhada, quem for, a pessoa chega e fala, olha, não é que eu queira falar. Pronto, se ela deu essa introdução, é porque está doida para falar. Está doido para falar o que é para fazer, como é que tem que ser. Isso daí pode ser sinal de crise. Caminhando. E desrespeito à individualidade do seu cônjuge. Isso a gente orienta muito, que às vezes a pessoa não observa. Cada um tem a sua individualidade. Não é a sua liberdade, é a sua individualidade. Ou seja, vocês vão ter que respeitar a individualidade da esposa e as esposas vão ter que respeitar a individualidade que o marido tem. Tudo em equilíbrio. Mas às vezes entra numa crise, por quê? Porque não entende esse momento, o espaço que cada um tem que ter. Às vezes o rapaz, alguns vão falar, será falar Deus? Para não dar solução. Às vezes o rapaz gosta de jogar bola, contar com os amigos. Respeite esse momento. Não estou falando jogar bola de segunda a segunda,
né? Só se for profissional da bola. Mas, às vezes, ele quer escolher um dia, e a esposa, às vezes, quer escolher um dia para estar com a amiga, ter aquele momento de conversar, tomar um café, um chá, não é verdade? Ir no salão, se arrumar. Respeite esse momento, queridos, porque, infelizmente, às vezes você sufoca aquela pessoa que está do seu lado e ela acaba entrando esse relacionamento numa crise. Nós vimos um relacionamento que foi difícil a gente trabalhar ele, que o rapaz, toda a atividade da esposa, ele queria estar junto. Fosse um encontro de mulheres, fosse no salão, fosse quando fosse normal conversar, ele sempre estava lá, e segurando a bolsinha dela do lado. Sabe, marcação homem a homem, não, ali era homem a esposa, né? E aquilo estava sufocando, que ela não estava aguentando mais, vivendo uma crise tremenda. Por quê? Não respeitou a individualidade de cada um. Apesar de que era um caso extremo, né? Sim. Porque ela ia ao banheiro, ele ficava na porta. Ah, isso eu não sabia. Então, assim, porque ela me contou essa parte, né? Ela falou, Catinha, eu não posso ter meu espaço. Então, nós nos casamos, nós somos uma só carne, evidentemente. Só que tem situações que a mulher, ela tem um espaço, sim, que o marido tem um espaço. Isso em acordo, de boa, a gente conversa e não permite que isso se torne uma crise. Sim. E ali em Lucas 6,31 fala, como vocês querem que os outros lhe façam também vocês a eles. Não é Palavras do Senhor Jesus, né? Outro tópico, outro fator que desencadeia a crise, esse aqui é muito comum, problemas na administração financeira. Um casal falou para a gente, se a gente tivesse dinheiro, a gente não tinha problema nenhum. Eu falei, vocês teriam um problema com muito dinheiro, porque tem gente que acha que o problema é o dinheiro. Irmãos, o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o crente. Está entendendo? Se ele sabe fazer a gestão correta, tudo bem. Só que quando o casal briga por causa de dinheiro, tem casal lá no mundo aqui que não tem conta conjunta. Ai, não tem conta conjunta por quê? Porque não confia no outro. Não confia em entregar o cartão. Parece que aquela mocinha ali teve algum problema com o cartão, né? E tem outros casos que não tem nem a senha do cartão. Pois é, pois é. Se o casal tem problemas nessa área, depois a gente vai ver, tem solução, porque Jesus nos ensina isso. Só que problemas na administração financeira pode gerar muito problema e pode desencadear uma crise no relacionamento. Isso mesmo. E aqui a desconfiança e infidelidade, por fim. Infidelidade, normalmente, os casais levam para o quê? Para adultério. Adultério. Não. Também. A infidelidade, ela surge quando acaba a confiança no relacionamento. E como que você estabelece essa confiança no relacionamento? Quando você age de acordo com aquilo que você falou, quando você tem as atitudes de acordo com o que você se propôs a ter essa atitude. Aí você vai estabelecer a confiança. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. O que proceder disso é do capiroto. É do capiroto. Então, você tem que honrar a sua palavra. Você tem que honrar a sua palavra para o seu esposo, para a sua esposa. Por quê? Você honrando a sua palavra vai estabelecer uma confiança. Estabelecendo essa confiança vai entrar a fidelidade no relacionamento. Ou seja, as duas caminham junto. A partir de desconfiança vai ter infidelidade. Por quê? Vai surgir o quê? As dúvidas no relacionamento. Que nós vamos ver lá a solução. Celular, né? E a senha do celular não tem mais, atrasou, já estou em dúvida, falou que vai em tal lugar, eu duvido. Por quê? Não honrou pela palavra, não foi fiel à palavra. Então, essa dúvida, quando entra no relacionamento, queridos, destrói, leva para uma crise tamanha que nós perdemos o paraíso por causa de uma dúvida que foi plantada no coração de uma mulher. Lá no início, na criação, simplesmente a serpente colocou uma dúvida no coração. Será que é isso mesmo, né? Será que é isso mesmo? Será que você vai morrer? Será que Deus vai fazer com isso? Porque ela não tinha uma confiança ainda e a fidelidade sobre aquela palavra de Deus, sobre a promessa de uma vida se eles obedecessem, estivessem em fidelidade. E é isso que nós temos que resgatar. A desconfiança, a infidelidade destrói muitos relacionamentos. E ela começa com sutilezas, sabe? Não honrando a palavra, não honrando o compromisso, não honrando as atitudes. E, de repente, quando vê, entrou a dúvida dentro do relacionamento para duvidar de qualquer palavra e de qualquer atitude do cônjuge
E aí leva a uma crise tamanha que pode chegar até o pecado. Tudo isso são sinais. Sinais. Se você se identificou com alguma dessas situações, são apenas sinais. Não quer dizer que o casal esteja em crise. Mas se algumas dessas coisas estão acontecendo, e como nós dissemos, existem outras, pode ser que as coisas não estejam caminhando bem. E pode ser que o casal esteja indo para uma crise. Mas e aí? Nós estamos em crise. E agora? O que a gente faz? Vamos para o divórcio? Queridos, o nosso padrão não é o padrão do mundo. Nós nos casamos para estarmos há 35 anos casados, abençoados, dentro do propósito que Deus tem para nós. Você acredita de verdade que Deus constituiu o casamento para você ser feliz? Você acredita nisso de verdade, em nome de Jesus? Esse marido que está do teu lado, irmã, é só ele que quer dar conta do seu filho. Só ele quer te aguentar. Entendeu? E essa mulher que está do seu lado, meu querido irmão, é só ela para poder lavar aquele tanto de cueca, para poder cuidar de você, cuidar de todo mundo. Deus coloca as coisas da forma certa. Só que muitas vezes, o Paixão colocou bem, de uma forma sorrateira. O que eu falei da cueca? Não, eu estou falando que meu amor cuida muito bem de mim. Cuidado. Porque quando ela não estava bem, foi meu irmão nosso ajudar da igreja e foi passar minha camisa. Minha camisa é tamanho 7. Quando eu estava mais fofinha, era tamanho 8. Aí eu passei uma roupa, lembra? Oh, meu Deus, que lençol. Misericórdia, Senhor. Quanto pano para me passar. Mas Deus coloca as coisas certas, do jeito certo. Mas e aí, a gente está em crise, acabou? Não, o nosso padrão, irmãos, não é o padrão do mundo. Eu gosto de falar isso e de repetir isso. O padrão do mundo troca de cônjuge como você troca de uma blusa, né? E a gente sabe que não é isso. Hoje em dia, é raro você ver um casal que esteja casado há muitos anos, esteja bem, esteja feliz. E eu creio nisso de todo o meu coração. Eu vivo isso. Por quê? Porque a Catinha é legal? Porque o Paixão é legal? Não, irmãos. É porque tem Jesus aqui. Tira Jesus da gente para ver os monstrinhos que fica. Não é. Então são sinais. Verdade. Sinais que nós temos que podem chegar a uma crise. Agora vamos aos fatores, ou seja, as diretrizes agora, na verdade, que podem fazer com que então a gente quis seja resolvido. Nesse primeiro ponto, a gente identificou alguns sinais, alguns fatores que levam à crise para cada um identificar. Né? E agora nós vamos lá aos fatores, olha lá, pôs até o céuzinho, lembra? O céu. Vocês perceberam que o anterior estava chuvas e trovoadas? Perceberam ou não? Perceberam? Ó. Ai, deixa eu mostrar que eu aprendi a brincar com um negocinho aqui, ó. Ai, que delícia. Olha lá. Tá vendo, ó? Ai. Tá vendo que tem, ó, o céu tá escuro, tem uns raios ali, ó. Trovão. Por quê? Quais são as causas de crise conjugal? Tudo aquilo ali, ó. Acredito que nós já falamos tudo isso, correndo contra esse relógio, está desregulado esse negócio, viu, pastor? Está andando muito rápido, pelo amor de Deus. Só que depois que tem essa parte ruim, a gente sabe que com Cristo é possível a gente administrar isso daí. Aí, ó, o céuzinho já abriu o tempo. Então, vamos às diretrizes fundamentais para vencer a crise conjugal. Primeira situação, chamar Jesus para ser a terceira dobra do cordão. Busque um diálogo sincero, sem interferências, e cheguem a um acordo. Valorize o que ele ou ela faz de melhor, elogie. Tenham um tempo de qualidade juntos, relembre momentos felizes. Preservem a unidade e sejam parceiros em tudo. Sempre que errarem, admitam e peçam perdão rápido. Organizem suas finanças e compartilhem os seus recursos. Estabeleçam metas a curto e longo prazo, invistam em diversão e alegria. Cultivem o amor, isso fortalecerá a confiança da relação. E para fechar, exerçam as qualidades do fruto do Espírito Santo entre vocês e na família. Então, bora lá. Tem jeito? Tem. Primeira coisa, Jesus tem que estar na parada. Se Jesus não estiver no casamento, irmão, sem Jesus não tem família. Depois a gente vai apresentar para vocês aqui o nosso livro, o livro que a gente escreveu, e a gente começa falando que sem Jesus não há família, sem Jesus não há casamento, sem Jesus não existe nada. Ele é a terceira dobra desse cordão. Porque agora Jesus é o tudo e o todo. Você tem uma dobra aqui e tem uma dobra aqui. E tem Jesus entre nós. Jesus não quebra, não erra, só que eu posso errar. O Paixão pode errar. Eu já vi pastor falando, o cordão de 3 dobras não se rompe de jeito nenhum. Rompe sim. Se um dos dois abrir mão da presença e da fidelidade em Deus, se torna um cordão frágil e pode se romper. Porque o único fiel nesse relacionamento é Jesus Cristo. É Jesus. Primeira coisa, Jesus tem que estar no casamento.
Busque um diálogo sincero e sem interferências. Lembra que a gente falou a falta de diálogo? Busque esse diálogo sincero, sem interferências, querido. Sem TV ligada, sem o celular do lado, sabe? Sem qualquer coisa que vai tirar a atenção. O diálogo, ele tem que ser aberto, o diálogo tem que ser total. O diálogo tem que ser sem interferência. Olhos nos olhos. São detalhes. São detalhes. Quando você vai falar com uma criança, e por acaso a criança está falando, perdão, quando a criança vai falar com você, você não presta atenção, muitos já tiveram crianças aqui, ela vira o rosto, estou falando com você. Até criança percebe que tem que ter atenção no relacionamento, e nós que somos adultos não percebemos isso, não damos atenção, então tem que ser aquele diálogo, sabe, aberto, sincero, transparente, sem segredos, sabe, diante de uma transparência total. Para o quê? Para que se cheguem no sucesso, para que se chegue no acordo. Não. E é legal, para que caia essa crise, que um pergunte para o outro. A gente pode conversar sobre esse assunto? Sim. Porque às vezes existem alguns pontos nevrálgicos dentro do casamento que não pode falar. Minha irmã, nunca fale da família dele, Sim. pelo amor de Deus. É Irmão, pecado, não fale da família dela, é pecado. Sabe, antigamente, quando você comprava um CD, você não já comprou um CD, sua época de uma música? Só que tem 10, os outros 9 vêm. Família é igual. Então, não fala mal da família dela, não fala mal da família dele. Tem que saber como falar, a hora de falar, o tom de voz. Tá, vai, fala. Já não fala mais. Então, tudo isso, a gente tem estudos específicos que falam sobre a importância do diálogo, porque isso é um dos fatores que podem realmente desacelerar uma crise. Porque quando ela acontece, ele já quebra. Né? Já quebra o diálogo. E sem as linhas de comunicação estarem abertas, não há como você expressar. Caminhando, valorize o que o seu cônjuge faz de melhor. Não é possível que esse homem não faça nada certo. Não é possível que essa mulher não faça nada que agrade. Não é possível. Nunca perca a chance de elogiar. Queridos, isso é tão importante. Esses 7 meses que eu fiquei de cama, que eu não podia sair, eu descobri no meu amor um Masterchef. Ainda eu falei, nossa, paixão, podia ter aproveitado esse tempo para dar uma emagrecidinha, né? Que nada, o cara aproveitou que eu não estava na cozinha, né? O cara aprendeu a fazer tudo. Gasta um azeite que só Jesus para ter misericórdia, mas eu não estava vendo, né? Então ele ficou à vontade. Mas cada coisa que ele fazia, e além de eu elogiar, tem coisa hoje que eu não faço mais. Eu falo, amor, tem que ser o seu tempero. Aquele frango tem que ser você. Ou seja, isso é muito legal. Isso faz com que o casamento, quando você valoriza aquilo que ele, que ela faz, a tendência é fazer melhor. Às vezes o marido está tentando, está ajudando. Aí a mulher vai lá e, você não sabe fazer, você fez tudo errado. E ele não vai fazer mais nada. Eu já contei que quando a gente casou, o Paixão, ele ia lavar louça, e não ficava muito bem lavada não, sabe? Mas você acha que eu ia brigar? Não sou boba. Depois eu ia lá, dava uma lavadinha e tudo bem. Porque se eu desse uma dura, ele não ia querer lavar mais. Falava, nossa, amor, você limpou. Amor, limpa o banheiro como só você sabe limpar. Nossa, fica um espetáculo. Então, valorize. Não é possível que a gente não tenha oportunidade de elogiar. Muito bom. Tenha um tempo de qualidade juntos. Importante. Relembre momentos felizes. Você dedica um tempo para relembrar os momentos felizes? Você costuma dedicar um tempo para sua esposa, para o seu marido, de estarem juntos, de fazer alguma coisa que traga alegria, felicidade? Queridos, a vida não é só trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boleto e vir para a igreja. Nós temos que proporcionar felicidade para quem está do nosso lado. O homem, quando casava, lá em Deuteronômio, fala, o soldado que casava por 1 ano, ele não era, né, arregimentado à guerra, porque para proporcionar felicidade à sua esposa. Agora, queridos, às vezes a gente casa e esquece desse detalhe. O próprio Deus nos ensinou, no 7º dia ele descansou. Ele descansou para quê? Ensinamento para nós. E temos, porque Deus não estava cansado, né? Não estava cansado, ele não se cansa. O tempo é a favor de Deus, o tempo é todo dele. Mas para nos ensinar que temos que ter um dia de glorificar a Deus pelas maravilhas que ele criou. E, queridos, a sua família quer graça, bênção maior do que a sua família. Investir momentos, sabe, de tempo juntos, de qualidade, nada que venha interferir, sabe, a dedicação. Não tenho dinheiro, não tenho projeto, a gente vai mais para frente falar, mas eu não tenho tempo para uma viagem.
Queridos, passeio, vão no parque, só tem um momento de tranquilidade, colinho, lá no sofá, depois que as crianças dormiram, dá um colinho. Né? Quem não tem mais criança, então, alegria e felicidade, dá para ter tempo para sempre proporcionar isso, né? No bom sentido, né? No bom sentido, tempo, qualidade. Não, né? Eles crescem, né? é que tem pai e mãe, que quando a criança nasce, recebe aquela carteirinha, pai e mãe. Então, a mulher esquece do marido, o marido esquece da esposa. Por quê? É tudo para o Joãozinho e para a Mariazinha. Ninguém faz mais nada, é tudo para a criança. Querida irmã, querido irmão, eles vão crescer, vão ter a vida deles. Você quer teu filho com 42 anos dentro de casa, tua filha? Não, né? A gente quer que eles cresçam, que eles sejam felizes e abençoados, que eles tenham o lar e a vida deles. Então, é nesse sentido. Sim. É porque o Caio César é casado. E a Fernandinha, como ela trabalha na Zona Sul, já há 1 ano e meio que ela tem o apartamento dela lá, por questão de trabalho. Porque morando na Zona Norte com a gente, ela saía de casa 4h30 da manhã, todo dia, que ela entra no hospital às 7. Então, agora está só nós dois. E também aposentada, é outra fase. Só que nós tivemos a fase das crianças pequenas, de levar em escolinha, de trabalhar. E arrumávamos um tempo. E aí tinha que ter um tempo. Irmãos, quando as crianças eram pequenas, eles têm 1 ano e 10 meses de diferença. Quando eles eram menorzinhos, a gente pegava a sessão de cinema da meia-noite às 2h. O Paixão dormia todo o filme, sim, né, amor? Todo o filme. Mas era um momento que a gente estava junto, a gente às vezes estava sozinho. Tinha uma moça que me ajudava com as crianças, ela morava no 6º andar, eu morava no 15º. Então eu avisava, Arlete, amanhã eu vou sair para namorar. Então você fica com as crianças. A gente dava mamar para todo mundo, dava banho, trocava todo mundo. Quando todo mundo aos 2. Quando todo mundo estava dormindo, eu falava, Arlete, pode subir. Por quê? Para ter um tempo. Tem casal que não tem tempo. Isso pode desencadear uma crise. E quando a gente fala tempo de qualidade, você não conversa com a sua esposa olhando as redes sociais. Você não conversa com seu marido prestando atenção na TV. É aquela história mesmo que a gente falou. E outra coisa, esse tempo de qualidade é para você saber como está esse amor, como está essa pessoa, como está esses sentimentos, como estão os sonhos, os planos e os projetos. Não é para ter um tempo de qualidade também, falar, você pagou o boleto, você colocou a carne no freezer, e aquilo lá, e a roupa, bateu, pendurou? Não, é tempo de qualidade, é para saber os sentimentos, as emoções, como é que estão. Não, amor? Isso é muito importante no relacionamento e afasta qualquer crise. Diante disso, vocês vão preservar a unidade, sejam parceiros em tudo. Tem casal que está num braço de ferro. Eu coloquei o lixo para fora, eu pendurei a roupa. Ah, mas aí eu coloquei a comida na geladeira. Tá, eu dei banho nas crianças. Fica competindo, disputando. Um checklist, né? Sabe? Faz um checklist. Meus queridos, vocês estão no mesmo barco. Nós atendemos um casal que a irmã falava para mim, Catinha, eu adoro quando eu falo para ele não ir, para ele não fazer, ele vai e quebra a cara. Quando ele volta, eu gosto de falar bem feito. Falei, irmã, deu ruim para ele, deu ruim para tu. Vocês estão no mesmo barco. E outro, o casal está no mesmo barco, tem que remar na mesma direção. Por isso que o casal tem que ser parceiro, tem que estar junto. Repito, irmãos, está muito em evidência ainda tudo que eu passei. Se eu não tivesse um homem ao meu lado que lava, passa, cozinha e faz tudo, eu ia estar na roça. Eu ia ter muitos problemas. Por quê? Foi a minha vez, mas na pandemia o Paixão passou por uma cirurgia, ele teve uma situação absurda, ele tem 42 pontos que teve que abrir o tórax. Quase que empatou, né? Se 42 nos olhos e 42 não. Ninguém está disputando não, meu filho, pode ficar com seus 40 aí. Não tem nada a ver, mas ele passou por esse período e eu tive que estar junto. Irmãos, casamento é parceria. Inclusive, minha irmã, quando o marido está doente, seu marido já ficou doente, ficou dodói, ele está com gripe. Meu Deus, o Paixão falou, acho que eu não passo dessa noite. Passa, meu filho, é gripe. É gripe, vai passar. Uma época a gente ficou os dois ruins. Aí ele falou assim, nossa amor, e você ainda foi colocar a roupa na máquina, olhar as crianças. Eu falei, meu filho, quem veio do barro foi você, vim do osso. Entendeu? Então tem coisa que a gente tem que levar em conta aí e pedir a graça de Deus mesmo. Mas preserve a parceria. Isso é muito bom. Vai lá, meu filho, você. Ah, verdade. Deus dá uma raquete, né? Esse nele é o Coríntios? Ou... Não, primeiro... Eu esqueci de ler, né? 1 Coríntios 11:11, desculpe, no Senhor, nem o homem independente da mulher, nem a mulher independente do homem. Mesmo que o venha do barro, tu venha do osso, a gente tem que estar junto. Isso é equipe. Isso é equipe. É equipe. Isso é formalizar uma equipe. Pense que Deus deu um presente para vocês quando vocês casaram.
Alguém sabe essa da raquete da bolinha? Da raquete da bolinha? Sabe? Não? Não? Mas se souber, a gente está sênior, a gente pode repetir. Vai lá. Né? Ficamos 7 meses sênior, né? Quando o casal casa, Deus entrega 2 raquetes e uma bolinha. Isso. E vocês vão escolher o esporte que vocês vão jogar no dia a dia. Vocês podem jogar tênis, onde vocês não têm uma equipe, vocês têm adversário, onde vocês vão ver as dificuldades, as fragilidades e a fraqueza da pessoa que está jogando com você, porque não é uma equipe, é uma... Você quer marcar ponto? Não. É uma rivalidade. É uma rivalidade, exatamente. Ou você pode jogar esse esporte do Rio de Janeiro, frescobol, como aí é uma equipe. São 2 raquetes e uma bolinha. Aí você valoriza, aí você tem uma equipe formada, aí você vê as facilidades, aí você proporciona um momento de estarem cada vez mais jogando juntos, e quanto mais tempo a bolinha fica no ar, vocês vão estar marcando pontos. No frescobol vence a dupla. No tênis, adversário. Vence o adversário. Então vai ter situações que vocês vão estar vivendo no dia a dia. Você vai escolher jogar o tênis ou jogar o frescobol. Às vezes a crise entra dentro do relacionamento e eu só quero jogar tênis, porque eu só quero agredir, só quero ofender, só quero mostrar os pontos fracos, as dificuldades e cada vez mais ferir aquele que está do meu lado. E eu esqueço que eu poderia jogar o quê? Frescobol. Entender as fragilidades e substituir pelas qualidades, pelos pontos favoráveis, pela, sabe, aquela delicadeza de estar junto e formar uma equipe. Quando vocês casaram, queridos, vocês formaram uma equipe. Pense nisso. E o Senhor Jesus Cristo está nesse barco. Vocês não estão só. E Ele vai auxiliar vocês a vencer qualquer dificuldade. Por isso que não pode ter uma disputa. Continuando, sempre que errarem, admitam e peçam perdão rápido. Jesus falou, não se deixe o sol colocar sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Quando o sol se põe é porque virou o dia. Às vezes o casal está de bico um com o outro, está bravo um com o outro. Quem tem criança aqui? Quem tem filhos, crianças? Ótimo. Criança quando está bravo, você dá uma bronca e não fica de trombinho. Com trombinho assim? Você manda comer, não quero. Você manda fazer isso aqui, não quero. Fica de tombinha. Tem marido igualzinho. Tem mulher igualzinha. Fica de tombinha. E que não quer mais conversar. E a palavra de Deus em Colossenses 3, o verso 3, o apóstolo Paulo diz, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Destacando que esse suporte é no sentido de dar apoio. Não é, né? Ai, tem que suportar. Tem que suportar aquele mala do meu marido, tem que suportar aquela mala sem alça da minha esposa. Não, não é nesse sentido. É no sentido de você dar apoio. E quanto que a gente já foi ministrado de perdão, a respeito de perdão, a gente tem que ser rápido, irmãos. No nosso livro a gente coloca, quem pede perdão primeiro? O ofensor ou o ofendido? Quem é que vocês acham que tem que pedir perdão? Quem quer a paz primeiro, quem quer ficar de boa. E muitas vezes o marido vem pedir perdão, a esposa vem pedir perdão, a gente tem que colaborar, tá? Vamos tomar cuidado que não pode acontecer isso aqui. Isso não pode. Às vezes a pessoa vem humildemente, o outro vem, agora, hein? Vai comer na minha mão. Como é que é? Fala de novo, pediu perdão, quero ouvir mais uma vez. Segura aí, tá? Presta atenção. Vamos fazer a nossa parte. Se você vê que a palavra de Deus, assim como o Senhor perdoou, você perdoe. Você foi perdoado por Jesus? Eu fui. Eu não merecia, mas eu fui perdoada por Jesus. Então você deve perdoar o seu cônjuge. Isso quebra qualquer crise. Amém. E organize suas finanças e compartilhe seus recursos. Isso é muito importante. Se um dos cônjuges é aquele gastão e o outro é mais econômico, sente, converse, coloque em equilíbrio toda a situação, para que vocês tenham sucesso na administração das suas finanças. Lá em Provérbio 21:5 diz, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Queridos, infelizmente a gente vive num país latino que a gente é imediatista. A gente quer o resultado amanhã. A gente quer... é o fast food e também é imediatista. A gente não tem aquela educação financeira de projetar médio e longo prazo para se ter sucesso. Eu quero simplesmente o quê? Rápido.
os resultados rápidos, um ganho rápido. Queridos, vai montar uma empresa, quer já o ganho rápido. Queridos, não tem, sabe, segredo. Vocês têm que administrar tudo e conjunto e ter um tempo para se ter os resultados. Não é imediatista. Você, quando começa um trabalho, você almeja uma aposentadoria, e essa aposentadoria vai chegar depois de alguns anos de investimento, para você ter uma tranquilidade. E assim também são seus sonhos e planejamentos no dia a dia. Não é amanhã. Tem gente que, às vezes, não planeja para se obter uma casa, um imóvel, um carro, uma viagem, sabe? Planejar. O segredo de tudo é planejar. Se aquele que é muito consumista, tem um equilíbrio. Se aquele é um pouco mais, como se diz, controlado, e às vezes precisa ter um gasto a mais para a manutenção de casa, também seja equilibrado. O equilíbrio sobre a administração das finanças vai trazer paz no relacionamento, mas tem que ajudar. Para isso é um exercício, para isso entra o diálogo. Queridos, não sejam individualistas. Eu pago a água, você paga a luz. Eu pago o aluguel, você paga o condomínio. Que é isso? Divisão do corpo. Por isso que está escrito ali, ó, compartilhem os seus recursos. Isso quer dizer que o dinheiro de um é dinheiro do outro. Alguém aqui talvez não tenha conta conjunta, passe a ter conta conjunta. Às vezes aqui não tem a senha do cartão, passe a ter senha de cartão. Onde é o exercício da confiança? No dia a dia, na administração do recurso. Queridos, se vocês não tiverem a tranquilidade e de confiar um ou outro na administração do recurso de vocês, como que vocês vão conquistar lá na frente? Como que vocês vão almejar algo lá na frente se há aquela desconfiança na administração das finanças? Organize-se, né? Tenham êxito nisso. Isso ajuda a quebrar a crise. Outra situação importante, estabeleçam metas a curto e longo prazo e invistam em diversão e alegria. Queridos, isso aqui quebra qualquer crise. Tem casal que está em crise porque nunca faz nada. Tem casal que é chato. Nós cuidamos de um casal de pastores lá no Butantã. Pensa no nome chato. E ela falou, ele é chato. Chato. Sabe que, assim, com todo respeito, né? Mas sabe aquela golinha bem apertadinha assim, sentadinha assim, que nem se mexe direito, né? A pessoa fica chato, perde a graça do casamento. E já era perto das 2h, aquela irmã ficou irritada, ela falou assim, irmã, ele era muito legal, a gente conversava, a gente ria, mas depois que a gente casou e ele assumiu o pastoreio, agora ele é chato. Vai, conta aí para a irmã como é que você fala para me chamar, para a gente namorar. Aí eu falei, ai meu Deus, essa parte não... Cada um com seu canguru perneta, não quero saber dos outros, né? Mas... Só um detalhe, o pet da casa dá sinal. O cachorrinho, porque quando ela levantou e ela falou, agora eu vou contar tudo, eu vou contar. A cachorrinha saiu correndo e foi lá para a cozinha. Eu falei, agora vai vir coisa. Aí nós ficamos assim, já era mais de 2h, né, paixão? Meu Deus do céu. Aí ela falou assim, conta, você tem coragem de contar como é que você me chama para a gente namorar? Aí ele falou assim, eu falo assim, querida, o que você acha de nós termos um tempo no nosso tálamo nupcial? O paixão falou, eu vou pegar o Google para saber o que é isso. Tálamo nupcial. Ela falou, irmã, eu queria que ele arrancasse meu sutiã, que ele me jogasse na parede, pensasse que eu sou uma lagartixa. Eu queria ser feliz. Pensa nós dois, irmão, com cara de samambaia de plástico ali, ó. Imóvel. Né? Quase que eu falo, paixão, vai você ensinar esse homem como é que, né? Porque fica chato, não tem alegria. E ele era divertido. Tem gente que pensa que a nossa vida é trabalhar, pagar conta e ir na igreja. Irmãos, nós temos nossa vida com Deus, a gente vive na igreja, temos ministério, glória a Deus. Só que a gente tem que ter não tem pecado você sair para dar uma volta no shopping, você se organizar para fazer uma viagem. O Paixão há muito tempo queria conhecer o trem lá de Morretes, em Curitiba. Sim. É um passeio extraordinário. Maravilhoso. Nós nos organizamos, nós nos programamos por quase 3 anos para a gente poder cumprir o negócio. É tudo ali, né? Nós temos algumas coisas que a gente planeja que é daqui a 5 anos.
a gente vai para a Europa, né, amor? Vai. Não vai dar com 35, mas com 40 anos. Na terra dos meus avós. Tem que ir logo, daqui a pouco, né? Põe a catinha no sol, tira a catinha do sol, põe o paixão. Não dá, então a gente tem que ir enquanto a gente está vivo. Ou senão a gente tem que viver, irmão. Tem que ser logo, senão a gente vai andar na gôndola lá de Veneza, vai dormir. Nossa, devia ter poço, né? Vocês já viram um meme que sai o casal da gôndola lá em Paris, assim, dormindo? Na Itália, quer dizer? Por quê? Porque não aproveitou. Então se organize. Nós já tivemos a época de brincar no travesseiro. Agora você se organiza para fazer uma viagem. Mas não seja um casamento chato. Casamento chato entra em crise, sim. A gente tem que ser feliz, a gente tem que ser alegre. Ah, irmã, tem dificuldade? Tem. Irmãos, eu estava lá, com o olho fechado. O olho não abria por jeito nenhum. Aí o paixão falava, você para de piscar para mim. Você para. Eu não estou piscando, cidadão. Meu olho não abre. Estava assim o tempo todo. Aí o pastor foi lá em casa, um dos pastores. Aí ele, pastor, ela fica piscando para mim. Eu falei, paixão, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que manter o humor, queridos. Isso daí quebra qualquer crise no casamento. Seja você. Tem gente que na igreja é tão legal. Tem gente que no trabalho é legal. Sabe? E chega em casa é um chato. É uma chata. Não, não pode não. Cultive o amor, isso fortalecerá a confiança. Cultive o amor, isso fortalecerá a confiança da relação. Olha lá, antes eu carregava a catinha lá no horto florestal, para lá e para cá. Já carregou assim. Né, hoje, agora a gente caminha. Né, hoje a gente anda de mãozinha dada. Né? O amor, querido, é a base de tudo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor é a base de tudo. Deus é amor. Deus nos ensinou a amar. Deus se apresentou em amor para nós. E por que a gente esquecer essa coisa tão importante no relacionamento que é o amor? Tem gente que, sabe aquele mocó, que tem, toda casa tem um mocó, mesmo apartamento tem mocó, a gente mora em apartamento tem um mocó, nosso mocó é lá debaixo do tanque, tem tudo lá. Só não contar onde é não, só não cabe o pneu, porque é casinha pequena agora. Mas, querido, tá lá, tem um mocó, colocou o amor lá, e colocou um monte de tranqueira lá por cima. Lata de tinta, pneu, sei lá, bicicleta quebrada, tudo lá. Escondeu o amor. Tem gente que está vivendo isso. O amor está lá, é presente, mas sufocou, né? Deixou de lado. Resgatem isso no relacionamento, sabe? Coloque o amor em destaque. Coloque o amor, sabe, num pedestal. Apresente o amor para sua esposa, apresente o amor para o seu esposo. As crianças vão vivenciar isso. As crianças vão perceber que elas foram fruto de amor. Tem crianças, queridos, que outro dia nós fomos ministrar. O relógio ali, meu filho. É rápido. Fomos ministrar numa igreja lá em Santo André e a criança veio e falou assim, pastor, faz o meu pai beijar minha mãe. Eu falei, fazer seu pai beijar a sua mãe, querida? Por que isso? Porque eu acho que eles não se amam. Eu acho que eu sou simplesmente uma filha de um casal que não se ama. Porque você nunca viu seu pai e sua mãe se beijar? Nunca. Tinha 10 anos, acho, a criança, 8 anos. Aí ela falou, eu vou fazer, chama seu pai. Quando chamou o pai, um segurança, devia ter quase 2,10 metros. Eu falei, como que eu vou falar para esse cara? Beija tua mulher. Meu Deus do céu, eu vou apanhar, o cara vai me jogar lá para fora da igreja. Eu falei, querido, olha o que você está apresentando para sua filha, que vocês não se amam. Aquele, sabe... jagunção, xereque, mas eu vou ficar beijando mulher. Não é ficar beijando. Você vai ter sua intimidade, você vai ter seus momentos com a sua esposa, mas no dia a dia você tem que mostrar que ama, mostrar o que é amor. Aí eu vou dar um beijo. Arrumou um espaço lá e deu um beijo, e a menina contemplou o beijo daqueles pais. Querida, a menina correu aquele salão de ponta a ponta. Meus pais se amam, e começou a gritar, porque ela nunca tinha vivenciado isso. E, às vezes, a gente esquece de um detalhe, de declarar o nosso amor dia a dia para a nossa esposa, mas é aquilo que vai o quê? Renovar o relacionamento. Tem gente que está esperando isso, um beijo e uma declaração de amor, para sair correndo dentro do salão e falar, eu ainda sou amado, eu ainda sou amada. Né, meu amor? Nós falamos aqui, irmãos, muito além do humor, do aquele amor cheio de coraçãozinho, tá tudo bem. Não é um amor utopia, mas é um amor verdade. Sim. É o amor físico. O casal que se ama, ele tem relação sexual, eles têm intimidade, eles beijam de língua, irmão, não é selinho, não. Tem casal que depois fica velho e não beija mais, esquece como é que beija. Se a dentadura vai sair, tira a dentadura, beija sem a dentadura, para não ter risco, não ter nenhum problema, entendeu? Só que cultive, pelo amor de Deus, o amor verdadeiro entre vocês. E, por fim, exerçam
as qualidades do fruto do Espírito Santo. Nós estamos numa época agora de mexerica, né? Note que a Bíblia fala o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E no tocante ao casamento, eu tiro 3 gominhos aqui. A longanimidade, que é sinônimo de paciência. Como é que está a paciência no relacionamento? Sem manifestações, né? Quem é o mais paciente? Quem é aquele ou aquela que sempre busca paz, que vai, tá bom, vamos conversar, né? Como é que está a mansidão? Quem é o mais manso ou a mais mansa? Aí, é legal que você vê as expressões aqui, né? Mas não se manifesta, não. Domínio próprio, como é que está o domínio próprio nesse casamento aí, né? Destaque isso, fruto do Espírito no seu casamento, na sua família, para a sua vida. Se você é um crente em Jesus, você precisa exercer isso. E isso é treinamento, é no dia a dia, é cada dia mais a gente investindo. Jesus falou, com a medida que você medir, você vai ser medido. A única competição que a gente incentiva no casamento é isso. Deixa essa mulher, meu irmão, louca de paixão por você, faça o melhor. Você sabe como agradá-la. Você sabe como, de repente, chegar, trazer alguma coisa que ela gosta. Se a linguagem do amor dela for presente, você chegou com um bombom, você chegou com uma violetinha, com uma coisa simples. Qual a leitura que ela faz? Ele lembrou de mim. Ah, meu querido, a festinha à noite está pronta já no jeito. Às vezes a mulher prepara um jantar, sabe que o marido gosta daquela determinada comida, prepara aquilo para ele, você sabe como agradá-lo. Nós sabemos como agradar um ao outro. E se nós colocarmos o fruto do Espírito na nossa vida, o casamento não vai ter crise. Vai vivenciar e vai caminhar de boa. Por fim, vençam toda crise, sejam felizes e abençoados, pois este é o desejo de Deus para vocês. Amém, queridos? Vençam. Quando surgiu, sei lá, detectar alguma coisa que vai trazer uma fragilidade, uma possível crise no relacionamento, sentem, conversem, discutam e vençam essas situações para viverem a graça e a bênção completa no relacionamento. Amém, queridos? Amém, queridos. Amém? Nós vamos deixar aqui só anunciar, nós trouxemos alguns exemplares do nosso livro, chama-se Aliança de Amor. Esse livro aqui, você pode, como casal, lógico, vocês devem ler como casal. Ao término de cada ministração, tem um exercício de fixação para o casal fazer junto, e também pode ser um curso. Lá na nossa igreja, nós ministramos, em alguns semestres, um curso que a gente fala sobre esse livro. E é indicado para casais casados, porque a gente fala desde o início, com Jesus no casamento, até uma intimidade sadia, que é uma bênção do Pai. Casal cristão tem alguma prática sexual que não pode? Casal cristão vai ao motel? Então, tem algumas situações que a gente trata aqui, baseado com a palavra de Deus, que vão nos nortear para que a gente viva verdadeiramente uma aliança de amor. O preço é R$25, tá bom? Nós vamos estar onde, pastor? Lá no fundo? Nós vamos estar em algum lugar. Lá atrás, então, né? Tá. Então, em algum momento, vocês vão nos ver lá, custa R$25, com autógrafo é R$25 também. Tá bom, queridos? Aqui está o nosso telefone, o nosso e-mail, o que vocês precisarem. Mais uma vez, obrigado. Pastor Jair, Soraya, Pastor Jair, Deus abençoe, obrigado de verdade. Obrigado, Deus abençoe Deus vocês. Abençoe. Aplauda Jesus. Bom, vamos dar um presentinho para esse casal lindo, né? Isso aqui é para você, para te ajudar a amansar a caixinha. Quando você vê o que tem dentro aí, se ela estiver brava, você abre uma caixinha dessa aí e fala assim, toma, você vai ver que ela amansa na hora. Na hora. E uma orquídea para combinar com você. Obrigado, querido. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração, gente? Fazer uma oração? Primeiro vamos orar por aquilo que ouvimos, a respeito daquilo que ouvimos, né? Então estenda a sua mão para cá, aliás, coloque a mão no coração melhor, né? Depois a gente ora pelo Toninho e pela Cátia e agradece. Jesus, obrigado por aquilo que ouvimos. É fato que muita coisa não ouvimos pela primeira vez, mas existem valores que a gente tem que ouvir mais de uma vez e misteriosamente em algum momento isso cai a ficha, isso entra em nós e isso passa a ser prática de vida. Que assim seja com as coisas que ouvimos hoje,
Pai, os casais que têm vivido um tempo difícil de crise, que o remédio já continue fazendo o efeito desejado. Em nome do Senhor Jesus. Pai, também oramos por esse casal que nos abençoou tanto já, por mais de 30 anos. Obrigado pela vida deles, obrigado pela restauração dos olhos da Catinha, obrigado pelos seus filhos, que o Senhor os abençoe e os guie por onde eles estiverem, que a tua mão esteja sobre eles, Pai. Amém e amém. Deus abençoe seus lindos.